Vamos lá, cálculo de medicamentos. O que nós temos aqui? Ampicilina, 150 mg, mas o que eu tenho disponível? Eu tenho 1 grama de ampicilina disponível. É um cálculo simples, fácil de fazer. Para isso você precisa fazer o quê? Juntar os elementos importantes, montar a regra de 3. Então, se essa é a sua dificuldade, a gente tem uma playlist, inclusive esse vídeo está dentro de uma playlist chamada Cálculo de Medicamentos. Então, é importante você fazer esse cálculo junto comigo. Então, vou até sair aqui da frente, se você quiser dar um print, parar, copiar, né, fazer o cálculo antes, isso é importante. Aproveitando, não deixe de curtir, compartilhar, se inscreva, seja membro desse canal, ajuda a gente e não deixe de seguir a gente lá no Instagram. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu sempre falo para os meus alunos é o seguinte: você tem que extrair os elementos do problema, da pergunta, da questão, da alternativa. Então, primeira coisa, vamos extrair as informações, vamos interpretar. O que você tem que fazer? Você tem que administrar o quê? 150 mg de alguma coisa. De quê? De ampicilina. Então, você tem que administrar, significa que foi prescrito isso. Então, pode ser que em algum cálculo vai escrito assim, prescrito 150 mg de amicacina ou ampicilina. Então, administrar, prescrito, então isso é algo que precisa ser feito. Agora, para que você realmente faça, precisa ver o que você tem disponível. Você tem disponível lá na farmácia essa quantidade, esse medicamento? E se não tivesse esse medicamento, não teria como você administrar. Então o cálculo ele é muito simples, ele é uma interpretação, é um dia a dia, né, que a gente tem. Então olha só, o frasco tem 1 grama, tá bom? E ele dá a informação que precisa ser diluído, ou seja, deverá ser diluído em 10 ml. Então, ou seja, você vai pegar aqui 1 grama do medicamento que tem disponível lá na farmácia, diluir para 10 ml e fazer só a quantidade que está prescrita, que seria 150 mg. Ou seja, quando você vai colocar isso em uma regra de 3, é muito fácil, é muito simples, tá? E o que ele quer da pergunta aqui? Qual o volume a ser aspirado após diluir? Ou seja, quando você diluir... Vamos fazer isso na prática aqui? 1 grama... tá? 1 grama eu vou diluir para 10 ml. Então, olha só, eu tenho 1 grama de um medicamento diluído agora em 10 ml. O que tem que ser feito? 150 mg. Então, tudo que está prescrito, tudo que você precisar fazer no seu paciente precisa estar para X. Independente se o X está em cima, embaixo, da direita ou da esquerda, quem está paralelo ao X é o que tem que ser feito, é o que está prescrito. Põe isso na sua cabeça para nunca esquecer. Então, olha só, o que está prescrito? 150 mg. Então, vamos fazer aqui? Olha só. Nossa, esse pincel está apagado. Vou pegar um pincel mais escuro aqui. Então, vamos lá. 150 mg. 150 mg é o que está prescrito. Tudo que está prescrito está para X. Tudo que você for administrar está para X. O que você tem disponível? 1 grama que você já diluiu para 10 ml. Diluído para 10. E outra coisa, você não pode trabalhar com essas duas unidades juntas, grama e miligrama. Você precisa fazer uma conversão de grama para miligrama, ou você também poderia transformar miligramas em grama nesse caso aqui. O que a gente recomenda, que é mais fácil para você? Transformar 1 grama em 1000 miligramas. É muito mais fácil. Então, se eu transformo isso aqui, ao invés de usar o G, eu vou usar mg. Então, vai ser 1000 miligramas. Então, de onde eu tirei esse 1000? Daqui, 1 grama. Eu só fiz uma transformação. 1 grama é igual a 1000 miligramas. 1 litro é igual a 1000 ml. Entende? Então, é uma transformação matemática simples. E outra, o que você fez? Você não diluiu para 10 ml? Você coloca aqui agora os 10 ml. O que você tem que fazer agora? Você tem que multiplicar, quem multiplicar? X.
Então, sempre numa regra de 3, a gente multiplica cruzado, a gente nunca multiplica em linhas retas, paralelas, horizontais. A gente multiplica, ó, cruzado. Então, vamos cruzar aqui, ó. Pronto, ó. Quem multiplica x? 1000. Na matemática, eu sempre gosto de cortar os zeros, para a gente não ter aquele tanto de números desnecessário. E a conta não fica errada se você cortar ou se você deixar todos esses zeros. Veja só, cortei o zero aqui, cortei o zero aqui, tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar quem multiplica x. Ao invés de 1000, agora é 100. 100 vezes x, 100x, tá? Vou fazer de cara, para ficar legal. 100x é igual 10 vezes 15. Olha, quem acompanha já sabe as manhas. 15 vezes 1, 15. Coloca o zero na frente, 150. Viu tanto que é fácil? Então, o que ficou? 150. Toda vez que você for resolver regrinha de 3, o x fica, o 100 passa dividindo. Então, o que eu faço? Coloco o x igual a 150 dividido por 100. Bom, posso cortar os zeros para ficar fácil? Posso. Corto este zero com este zero. Quanto que é 15 dividido por 10? Lembre dos produtos? Você tem 15 balinhas para 10 crianças. Ou seja, cada criança vai ter uma balinha e ainda dá para você dividir o restante dessas balinhas com essas crianças. E outra coisa, que é muito simples na matemática. Toda vez que você estiver dividindo e aqui for 10, 100, 1000, você conta a quantidade de zeros e anda com a casa da direita para a esquerda. Como eu já eliminei um zero, só ficou 1. Então, se eu andar um zero daqui para cá, vai ser aqui. Logo, eu vou ter o quê? 1,5 ml. Viu tanto que é simples um cálculo? Ó, 1,5 ml. Então, é isso que você precisa, tá? Se quiser dar o print aí, ó. Então, veja só. 15 dividido por 10, 1,5. 1,5 o quê? ml. Então, vamos lá. Qual o volume a ser aspirado após diluir? Então, após você ter pego a ampicilina, que tem 1 grama, colocado 10 ml, você só vai o quê? Aspirar agora 1,5 ml. Esse 1,5 ml corresponde a 150 miligramas. E 150 miligramas é o que você precisa administrar no seu paciente. Então, viu que tudo se conectou? Tudo foi fácil de entender? Agora, o que você não pode fazer? Errar princípios básicos. Você não pode colocar aqui, por exemplo, grama. Você não pode colocar 1 grama embaixo de miligrama. Ou você transforma tudo em gramas, ou você coloca tudo em miligramas. Um dos dois, tá? O que eu não posso é ter 150 miligramas e aqui embaixo 1 grama. Eu não posso usar esse 1 grama aqui embaixo, eu tenho que transformar. Por isso que tem essa setinha aqui, ó. Esse 1 grama, esse 1000 miligramas, na verdade, é esse 1 grama transformado, tá? Então, é essa transformação. Esses 10 ml foi o próprio problema que me deu. Dilui para 10. Então, dilui para 10. Na regrinha de 3, poderia cortar os zeros, poderia deixar sem cortar também, só que eu ia dar um zero a mais aqui, ser 1.500 por 100. Ou ia cortar 2 zeros com 2 zeros. Então, ou você corta ou você não corta, é uma opção. Só que com quanto menos números você trabalhar, melhor vai ser. No dia a dia profissional, você tem seu celular, para você utilizar a calculadora, isso não vai ser nenhum problema. Agora, qual é o problema que a gente tem? Uma prova de concurso, um processo seletivo, onde você precisará talvez fazer essas contas. Então, treine em casa sem calculadora, faça e depois você faz na calculadora para ver se realmente acertou. Porque aqui são contas simples. E eu digo mais, é simples, mas você pode perder a questão. E você pode perder o concurso. E você pode perder a classificação. Então, ser desclassificado por conta de uma questão de cálculo, vocês acham que eu estou falando algo para passar medo, mas não é. Muitas pessoas são desclassificadas por causa de 1 ou 2 questões. Gente, cálculo tem que ser questões de graça. Um cálculo desse aqui você ganhou ponto. Você não pode perder ponto numa conta que é exato. Isso aqui é exato. Tá? Quando eu bati o olho aqui, eu já sabia que era 1,5 ml. Entendeu? Por quê? Porque é exato. Diferente de outros conteúdos que nós temos dentro da enfermagem, que você tem que raciocinar, você pode errar. Enfim, então cálculo de medicamento tem que ser questão garantida. Cálculo de medicamento tem que ser questão garantida. Então aproveite essa playlist aqui para você ter bastante conhecimento e não perder nenhuma questão, hein?